havia uma outra, na sequência, gostaríamos de saber o percurso profissional da Irene, o seu percurso de estudos e depois da vida profissional, o mais completo, o mais incluindo... Pronto, eu quando fiz a 4ª classe, eu era portanto, agora tenho para vocês perceberem, tenho que dizer aquelas coisas que nós geralmente não dizemos de nós, não é? Mas eu era a melhor aluna da minha turma. E eu andei numa escola, ali na Igreja Lusitana, vulgarmente chamada dos Marianos, que tinha uma escola que tinha começado por ser mista, mas depois, quando veio a lei da separação dos sexos, passou a ter só raparigas. E tinha uma professora que era viúva do primeiro bispo eleito da Igreja Lusitana, que tinha falecido antes de ter havido a cerimónia da eleição. Ela tinha ficado viúva com 2 filhos, mas eles já deviam ser adultos, penso eu. Ela, quando foi minha professora, já tinha os cabelos que é sal e pimenta, não é essa a ideia que eu tenho dela. Portanto, para mim, miúda de 7 anos, já era uma pessoa de idade, mas não sei, ela não seria assim, ainda viveu muitos mais anos. E essa minha professora era a chamada Papa de extinções, porque naquela altura, na 4ª classe, podíamos ser ou aprovadas com distinção, e a maior parte das alunas dela eram aprovadas com distinção. E eu, que era a melhor aluna dela, não fui aprovada com distinção. Então, porquê? Aquilo era uma escola privada. Nós tínhamos que ir fazer o exame a uma escola oficial. E lá fomos fazer o exame a outra escola, perante um júri, que era o júri da outra escola, porque era a escola oficial. A nossa professora ficava lá sentada a ver-nos. E pronto, lá mandaram ir ao quadro. E eu fui ao quadro. Eu lembro-me que era um problema de aritmética, mas que a minha professora me tinha ensinado que se podia desenvolver e encontrar a solução por 2 vias. Portanto, como a professora que disse para fazer o problema não me disse qual das vias para eu escolher, eu decidi escolher uma. E fiz o problema. E eu sabia que estava certo. Agora imagina uma miúda de 10 anos, com uma professora um júri que nem conhece. Mas eu tinha a certeza que estava certo. E ela disse que estava. Portanto, eu não via por que razão é que havia. E depois eu olhava para a minha professora, e a minha professora fazia-me assim com a cabeça, que eu tomava por princípio que era porque estava certo. Portanto, conclusão, com esta minha posição afirmativa, não apanhei a distinção. A minha professora ficou muito zangada com isso, foi falar com o júri, e então a desculpa que deram é que tinha sido no desenho. Eu realmente não era muito boa no desenho, mas evidentemente nas provas de português, nas provas de aritmética, nas outras provas todas estava bom, aquilo era mesmo uma desculpa. Foi o meu arroz naquela altura, imagina, eu tenho 86 anos, isto foi há 76 anos. Foi o meu arroz num exame
de certo modo, questionar a professora. Portanto, começaram assim, aos 10 anos, os meus refilanços. Depois, nessa altura, está claro, os meus pais viviam com muitas dificuldades. E os meus pais, pronto, os meus pais sabiam que só se sai do ciclo da pobreza através da educação. Portanto, os meus pais fizeram muitos sacrifícios. Eu tenho memória deles, mas muitos sacrifícios para eu e o meu irmão podermos estudar. A minha professora, evidentemente, que queria que eu fosse para o liceu. Mas os meus pais não tinham possibilidades naquela altura, porque naquela altura só ia para o liceu realmente os filhos de uma classe média, já nem sequer da classe média baixa, que já uma classe média assim, que já tivesse uma certa capacidade financeira. De maneira que, pronto, a minha professora, isso foi uma coisa que como se ficou-lhe atravessada durante muitos anos, sempre que me via, Irene, pronto. Mas o senhor tem os seus caminhos, isso eu vi na minha vida. Portanto, eu fui para o ensino técnico. Naquela altura os nossos pais nem sequer nos perguntavam o que é que a gente queria, não era? Matriculavam-nos e pronto, e a gente tinha que ir para o curso que eles escolhiam. Eu tenho a certeza que se tivesse sido eu a escolher, eu não tinha escolhido aquele curso. Mas chamavam-se o curso de lavores femininos, que era um curso muito bonito para as meninas, porque as meninas aprendiam a bordar muito bem, faziam coisas muito bonitas, coisas que depois iam para os salões nacionais da Mocidade Portuguesa. Portanto, era uma educação muito bonita para as meninas se casarem, não é? E pronto. De maneira que eu lá fiz o curso. Eram 6 anos, o curso foi de 6 anos, porque havia muito desenho e eu, que não tinha o tal jeito para o desenho, no último exame, que era um exame já porque depois tivemos aqueles exames aqueles anos em que havia uns gessos que nós tínhamos que copiar e depois passavam-se às flores. Eu lembro-me que aqui as flores que a gente levava eram para ser sombreados, mas eram os sombreados reais. Eu arranjava sempre os sombreados, aquilo era sempre a mesma coisa. Mas o exame era então já depois uma composição. Portanto, eu penso que era uma composição para ser depois aquilo transformado num bordado. Por acaso aí eu tive a ajuda de uma colega, eu lembro-me vagamente disso, mas lembro-me de ter a ajuda de uma colega que era muito amiga, já não sei de que lado é que ela estava, que me deu assim umas ideias para a composição, pronto. Eu é que tinha que a fazer, é que eu tinha de desenhar isso tudo, mas eu tenho a ideia que tive uma ajuda dela. Tal como num exame de aritmética, eu também, o meu professor esperava que eu ficasse dispensada da prova oral, eu tive que ir à prova oral e acabei a prova oral a chorar e apanhei 10. Porquê? Todos os colegas, todos os lados, me começaram a bichanar, Irene, não sei o quê, passa-me problemas, diz-me, olha, e quer dizer, eu desconcentrei-me e pronto, fui à prova oral. Depois na prova oral, já não sei, eu era tão miúda, já não sei como é, eu tinha 11 anos, eu lembro-me que acabei a prova a chorar e que o professor, pois eu tinha sido boa aluna durante o ano, lá me deu 10 para eu passar, mas os meus começos. Pronto, mas lá fiz esse curso e, olha, no desenho, depois no exame final já tive 16, já tinha sido
realmente aqueles 6 anos de desenho acabaram por surtir algum efeito. E no tal exame de lavores que eu não gostava, eu passava a maior parte das aulas a conversar, eu e as minhas colegas, e havíamos algumas que trabalhavam-se nos bastidores com uma organza, punham-se os livros por baixo do bastidor. E em lugar de estar a bordar, eu nunca acabei os trabalhos, quer dizer, acabei o último trabalho, que até eu tenho lá em casa. Esse também foi por uma dessas exposições da mocidade, porque, quer dizer, eu era perfeccionista, eu preferia estar a ler do que estar a fazer aquilo. Mas quando fazia aquilo, realmente eu fazia muito bem feito. E tanto que o trabalho desse 6º ano, eu tenho lá em minha casa em Moldurado. E como é que escolheu a sua profissão? Como? Como é que escolheu a sua profissão? Ora bem, depois quando acabei este curso, eu já tinha tido muitos contactos com enfermeiras americanas, enfermeiras da Suíça, médicos também americanos, suíços, que vinham para Portugal estudar português, geralmente estavam aqui um ano, para depois irem para as nossas colónias. E de maneira que comecei a ter conversas com elas e tal. E houve, sobretudo, uma enfermeira suíça que deve ter sido ela a que mais me influenciou para eu ir fazer o curso de enfermagem. Eu tenho ideia que pelos meus 15 anos comecei, pronto, estava quase a acabar o curso industrial e comecei a ter essa ideia da enfermagem. Mas naquela altura a enfermagem não era bem vista, era muito mal vista. E, de um modo geral, as mães não gostavam que as filhas fossem para a enfermagem. E eu acabei a escola industrial com 16 anos, fazia 17 em setembro, e na escola de enfermagem só podia entrar com 18. Fiquei, portanto, um ano em casa, aproveitei esse ano, fui para o Instituto Francês, porque naquela altura a cultura francesa era a dominante, eu tinha aprendido já francês na escola e eu gostava muito de francês e literatura francesa. E aproveitei esse ano para melhorar o francês e então, aos 18 anos, eu fiz, porque naquela altura ainda não nos dava equiparação ao 5º ano, só deram mais tarde. De maneira que, quando não tínhamos que fazer o exame de admissão à escola, fiz o exame e pronto, fui admitida na escola. E fiz o curso acabei o curso com 18 valores, formei-me com 18 valores. Depois fiquei em casa, porque infelizmente a minha mãe, 2 anos antes de eu acabar o meu curso, adoeceu com um cancro de língua. E começou o calvário dela, e nosso, mas sobretudo dela, de internamento no IPO, onde os cuidados na altura eram excelentes, e é um hospital muito bom. Ela fez rádio. Semana passada vi o filme da Madame Curie e lembrei-me muito da minha mãe, porque foi ela que descobriu o rádio. Fez rádio e, portanto, foi operada uma vez, depois fez rádio, depois foi operada, não sei se um ano depois, para fazerem extração dos gânglios, que na altura não fizeram, em princípio, mas isso sabe-se depois, que deveriam ter sido feitos. Quer dizer, quando eu acabei o meu curso, acabei por ficar em casa para cuidar da minha mãe. E tive que cuidar da minha mãe, e como era costume naquela época, as raparigas é que faziam tudo em casa, portanto eu tratava da minha mãe, eu fazia a comida que a minha mãe me tinha ensinado,
que eu tinha aprendido com ela, aquilo que se comia lá na casa. Eu arrumava a casa, só a única coisa que eu me lembro que não fazia era lavar a roupa no tanque, porque lembro-me nunca ter lavado lençóis. Havia uma mulher a dias, como se chamava, que vinha lá lavar a roupa. De resto, pronto, eu fazia tudo, cuidava da minha mãe até à morte dela, e eu tinha, portanto, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 20 anos. Isso foi a coisa mais terrível que eu tive na minha vida. Nada se compara realmente à morte da minha mãe e ao sentimento de perda que, passados 66 anos, eu ainda tenho. Houve outras coisas muito difíceis na minha vida, depois com a morte do meu avô e do meu pai no intervalo de 2 meses, e a minha avó viúva a ter que vir do norte, depois dificuldades financeiras, quer dizer, e outros problemas até a nível afetivo, coisas também, pronto, que fazem parte da vida de uma pessoa que vive, não é? Claro. Que não se limita a comer e a dormir e a trabalhar e a vir para casa, isso que nunca foi a minha vida. Mas, houve uma atitude que eu tomei naquela altura, eu acho que foi a atitude para ultrapassar o que eu sentia cá dentro, foi para a frente é que é caminho, e toca a andar, e está claro que hoje percebo eu, porque entretanto estudei isso, que eu nunca fiz o luto completo da minha mãe. Por isso, este sentimento de perda ainda se mantém dentro de mim. O que já não acontece nem com o meu pai, nem com os meus avós, pois evidentemente é a perda, na altura foi difícil, mas nada se compara com esta perda. E então, comecei a exercer a profissão. Nessa altura haviam as chamadas associações de socorros mútuos. Eu já não sei como é que eu fui lá parar, não sei se foi um colega meu que me falou nisso, não sei como é que foi lá. Eu sei que foi esse o meu primeiro trabalho, foi nessa associação de socorros mútuos. E estive lá uns meses, porque entretanto fui convidada pela minha escola para ir trabalhar na escola e iniciar a carreira de ensino. E é por isso que eu digo que realmente foi sempre Deus a conduzir e a fazer-me chegar as coisas, porque o primeiro emprego foi realmente com a ajuda desse meu colega. Depois foi a escola que me convidou para eu ir trabalhar na escola. Então comecei a carreira de auxiliar de monitora. Eu era muito novinha, eu tinha alunas mais velhas que eu, mas eu gostava imenso de ensinar, gostava imenso de estar com as alunas gostavam de mim, tenho lá fotografias tiradas com as alunas. Foi um tempo muito bom que eu recordo também, um tempo feliz, profissionalmente um tempo feliz da minha vida. E o Santa Maria era um hospital que tinha aberto em dezembro de 54, um hospital novo, e eu fui com um grupo de alunas fazer um estágio de obstetrícia, acompanhar as alunas ao Santa Maria. E gostei imenso de estar ao Santa Maria. Eu tinha trabalhado, tinha feito estágios em São José e nos Capuchos, que não são, agora está claro que por fora é igual, mas por dentro são hospitais modernos. E cheguei a Santa Maria, aquilo para mim era o paraíso.
material não faltava nada, enquanto quando eu fui trabalhar para os hospitais civis, depois que fiz o curso, eu que ia com todas as técnicas acabadas de aprender na escola, eu não tinha material para dar injeções, eu não tinha tempo de dar as injeções, de ferver o material, que era como se fazia na altura, e eu não queria dar injeções com material sem ter sido desinfetado, fervido pelo menos. Lembro que uma vez, numa situação de urgência, numa vela, que eu estava sozinha, vinha, tive que pegar mesmo numa agulha e espetar na doente. E depois andei aflitíssima durante tempos a pensar, se ela me faz o abscesso, graças a Deus não fez abscesso. Mas, portanto, cheguei a Santa Maria, fiquei deslumbrada com Santa Maria. E pensei, olha, aqui e para aqui é que era bom eu vir trabalhar. Fui falar com a enfermeira diretora, que já me conhecia, não é? Porque eu tinha contatado, a escola tinha contatado com ela, eu tinha contatado com ela quando fui para as ruas, fui falar com ela e fui-lhe perguntar como é que eu podia ir trabalhar para lá. Gostaria de ir trabalhar para lá. E ela disse, ela disse-me, olha, se quiser vir trabalhar para cá, eu preciso de uma enfermeira-chefe no serviço de infectocontagiosas. Portanto, se quiser vir trabalhar, pode desfiar o serviço de infectocontagiosas. Eu era muito novinha, nos 20 e poucos ainda. Eu fiquei assim, desfiar o serviço de infectocontagiosas. Depois fui falar com um dos meus professores. Fui à escola pedir uma opinião, o que é que ele achava. Ele tinha sido um que tinha contribuído para eu ter um sorte. Ele disse-me, olha, se te convidaram, acho que tu deves ir. E então lá fui eu. E o professor, o diretor do serviço, era uma pessoa impulsiva, era um clínico espetacular. Era um professor que às 9 horas já estava no serviço e que fazia a visita a todos os doentes, coisa que não era costume dos professores. Os professores tinham os seus assistentes e os assistentes faziam, e depois havia um dia por semana que o professor passava a visita com os assistentes todos, e nos outros dias os assistentes, quando precisavam, pediam a ajuda dele, e normalmente ele era nas instalações académicas, onde preparava as aulas e onde dava as aulas, isso tudo. Mas aquele professor não. Aquele professor, às 9 horas, estava no serviço. E era o gabinete dele, e ao lado dele era o da enfermeira-chefe. Ele mal entrava no serviço, vinha logo, senhora enfermeira, eu já sabia, as minhas colegas antes de mim já sabiam que era o professor, aliás, toda a gente sabia que era o professor a chegar. E o professor as pessoas achavam que ele tinha mau feitio, pronto. E sobretudo era uma maçada ele estar logo a partir das 9 e a enfermeira-chefe ter que andar com ele. E outra coisa que irritava muito as minhas colegas, ele já era um homem de 60 anos, para mim era como se fosse um avô. E então, ele tinha vindo dos hospitais civis de Lisboa e estava habituado a que ele chamava a senhora enfermeira, está claro que se ia cumprimentar o professor, e depois ajudava a vestir a bata que tinha já. Ora, a mim isso não me fazia diferença nenhuma. Ora, era como se fosse o meu avô, fazia-me agora, ele queria que a gente o ajudasse. Olha, eu habituava-lhe e pronto. De maneira, conclusão, eu trabalhei 4 anos com ele e nunca tive problemas nenhuns com ele. Organizei o serviço, porque eu era muito jovem, não tinha muita experiência ainda da profissão, mas eu sabia o que queria de um serviço de enfermagem. Isso eu tinha aprendido bem. Portanto, eu comecei logo a fazer manuais, a fazer
dar indicações que punha na sala de trabalho das enfermeiras, no quadro de cortiça, e que deixava lá, às vezes deixava papéis individuais, isso para as enfermeiras ou da tarde ou da noite, outras vezes chamava-as, conversava-as com elas, e assim fui organizando o serviço. E fiquei lá no serviço 4 anos. Só que, a certa altura, eu cansei-me do serviço, não nem do professor, nem do pessoal, nem dos médicos, nem nada. Mas era um serviço de infectocontagiosas, mas que não tinha condições para separar os doentes de infectocontagiosos. Não tinha sido bem pensado. E, portanto, nesse tempo ainda havia muitas doenças infectocontagiosas. Eu tinha um receio enorme que houvesse infecções cruzadas de uns doentes para os outros. De maneira que aquilo era o que eu chamava o comboio das camas, porque quando saía um doente eu mandava a cama e os colchões e tudo para a desinfecção, para desinfetar, e depois andávamos sempre com camas a mudar, porque agora havia 3 com doente com tosse convulsa, mas depois havia 4 com escarlatina, depois tinha... Bem, quer dizer, eu ao fim de 4 anos estava cansada daquilo. E havia uma vaga num outro serviço, que era a clínica médica, que era um serviço muito maior que as infectocontagiosas, mas está claro que não tinham o problema que as infectocontagiosas tinham, e eu fui falar com a enfermeira diretora a perguntar se eu poderia ser transferida para a clínica médica. Ela disse-me que sim. Eu fui falar ao professor. Bem, o professor ficou em choque. Ele nunca lhe passou pela cabeça que eu me fosse embora, nem ele, nem ninguém no serviço. E eu acho, quer dizer, ele nunca esperou que eu saísse, porque realmente a nossa relação era muito boa. Eu fiquei, naquele momento era como se tinha a sensação de o ter atraiçoado. Pronto. E depois, pronto, lá veio outra enfermeira substituir-me, que não era uma grande enfermeira-chefe. Está claro que o serviço estava todo organizado, era manter. Mas eu acho que o professor nunca me perdoou eu ter saído. Está claro que todos os anos, depois na altura do aniversário dele, que eu sabia quando era, eu escrevia-lhe sempre, ele respondia-me sempre muito amavelmente, já depois dele ter sido jubilado, mantive sempre esse contacto. E pronto, lá fui para a clínica médica, onde estive 5 anos. Também organizei o serviço, isso era um serviço grande, com 72 doentes, com 3 aulas individuais de 24 doentes. Portanto, tinha enfermeiras responsáveis por cada uma dessas aulas, e tinha uma enfermeira subchefe, e nesse serviço, pronto, estive 5 anos. Entretanto, tinha-se organizado a Direção-Geral dos Hospitais, que era na altura enfermeira diretora, e o que era na altura o administrador do hospital, e que tinham vindo ambos de Coimbra, tinham trabalhado juntos, ambos em Coimbra, foram convidados. Portanto, ele foi convidado para diretor da Direção-Geral dos Hospitais e convidou a enfermeira diretora para dirigir o serviço de enfermagem da Direção-Geral dos Hospitais. E nesse tempo havia as chamadas comissões interhospitalares, havia 3. Uma do Sul, uma do Centro, outra do Norte. E, portanto, as comissões interhospitalares, digamos que eram os braços da Direção-Geral
queria supervisionarem os hospitais das suas áreas, que naqueles tempos pertenciam às misericórdias. Portanto, o meu trabalho, comecei na Zona Sul, era ir visitar esses hospitais e depois tinha que fazer um relatório sobre o hospital e, sobretudo, sobre o serviço de enfermagem. Ora, naquele tempo, esses hospitais, o que tinham era freiras. E muitas das freiras não tinham curso. A gente não deve usar o nome de Deus em vão, mas era como se fosse, por ação do Espírito Santo, que elas, sendo freiras, podiam ser transformadas em enfermeiras. Está claro, aprendiam a dar umas injeções. Isso a injeção não é uma coisa isenta de perigos, mas a técnica, desde que a gente tenha a mão e lhe apanhe o jeito que o doente nem dá para a gente lhe espetar a agulha e depois tenha o cuidado de aspirar isso, pronto, isso qualquer pessoa faz. Portanto, elas limitavam-se a fazer isso, tinham umas empregadas que faziam as higienes, davam os medicamentos e pouco mais. De maneira que foi com isso que eu parei, quando ia nas minhas viagens, nessa altura havia o carro, a direção tinha carro e tinha motorista, e lá andei eu, nem havia autoestradas nem nada, lá andei eu por aí, a ver esses hospitais da misericórdia e a não saber o que é que havia de fazer com aquelas freiras. Foi 5 anos, portanto estive 5 anos na Comissão Interhospitalar de Lisboa e depois a Comissão Interhospitalar de Coimbra tinha um diretor, que também era aqui de Lisboa, que era um homem ainda novo, não sei, teria os seus 40 e tal anos, e era um homem muito dinâmico e portanto, chegou a Coimbra e quis organizar o serviço todo e falou com a enfermeira diretora, queria uma enfermeira para ir para lá trabalhar. Pronto, e a enfermeira diretora não achou a melhor solução do que um dia chamar-me lá ao gabinete. Mesmo assim ainda me deu 2 hipóteses, porque também na Zona Norte também havia falta de uma enfermeira, mas o que fazia mais pressão era realmente este de Coimbra. Para onde é que eu queria, para qual dos sítios eu queria, porque ela já tinha a visão, uma enfermeira para ficar na Zona Sul, portanto era mais fácil eu ir para uma das outras zonas. Bem, está claro que era natural eu escolher Coimbra, porque era mais perto. E estive em Coimbra 4 anos, e é o que eu costumo dizer, não gostei de ir para lá, mas gostei muito de lá ter estado, porque o diretor era uma pessoa extraordinária. Havia, portanto, alugou uma vivenda lá numa das avenidas mais importantes de Coimbra, e foi tudo arranjado por dentro, tudo pintado, as instalações boas. Depois, na parte de trás, havia assim uma espécie de um terraço que criou umas instalações para nós podermos ter o coffee break, como agora se diz, para podermos ter o coffee break. Portanto, era um homem muito avançado para a época. Eu gostei imenso de trabalhar com ele, mas só que na zona centro eu andei por montes e vales, por aquelas terras, porque depois, além de hospitais, havia uns postos onde iam os médicos fazer consultas, eram os postos de consulta
e cuidados, já nem me lembro, era assim, onde também tinha lá umas assistentes, que também não eram profissionais de enfermagem. Portanto, eu andei, e lembro que havia também um técnico de medicina, que era um médico que trabalhava lá nos hospitais da Universidade de Coimbra. Uma vez tínhamos que ir lá para uma terra qualquer, daquelas lá metidas, lá para o meio das beiras. Conclusão, fomos parar às minas da Panasqueira, sem sabermos como. E depois voltamos para trás, lá conseguimos encontrar o caminho para ir para o hospital, mas quando lá chegámos, estava o provedor já muito chateado, porque estavam ali há horas à nossa espera. A gente, antes de ir lá para o hospital, ainda parámos para nos sacudir, porque estávamos todos cobertos do pó lá das minas, e sacudir a minha saia verde, nunca mais me esqueci que era uma saia verde e uma blusinha de seda natural bege, tudo aquilo pronto. E lá chegamos, portanto, estive lá há 4 anos e aprendi muito, foi uma experiência muito boa. Eu também tinha lá primos em Coimbra, portanto, que tinham filhos pequenos, e eu estive muito bem. Depois eu queria vir para Lisboa e abriu um concurso para enfermeira supervisora do que antigamente se chamava Hospital do Ultramar, que agora é o Agajonis. E eu vi esse anúncio e eu disse, olha, pronto, vou deixar a direção-geral, vou concorrer àquele lugar. E pronto, e lá concorri, e eu tinha as condições todas que eram necessárias. Tinha o meu currículo, pronto, e o meu currículo nessa altura já era um currículo com algum peso. Só que, quando saem os resultados, eu esperava ficar em primeiro lugar, porque conhecia o currículo da outra concorrente, vi que tinha ficado em segundo e ela em primeiro. Quer dizer, não levei aquilo à paciência. Eu conhecia o currículo dela, não era possível, porque ela era da carreira de ensino, aquilo era a carreira hospitalar e, portanto, nos requisitos para o concurso, estava lá especificado que era da carreira hospitalar. Lá vai a Irene falar com um advogado, era um jovem advogado, que fazia também trabalho lá no Hospital de Santa Maria, que eu conhecia, porque Santa Maria era um hospital jovem, com tudo gente jovem, e a gente juntava-se todos no refeitório, fazíamos mesas grandes à medida que ia chegando, e aquilo era uma festa, éramos todos amigos. Aí fui ter com ele e disse-lhe, passa-se isto assim, assim, se tu pudesses, eu quis interpor recurso, se tu pudéssemos fazer. Ele disse, olha, tu já devias ter feito isto logo na altura em que saiu a lista dos candidatos, mas vamos lá ver se ainda conseguimos realmente ainda dar a volta a isto. E realmente ele conseguiu dar a volta. Entretanto, tinha aparecido um anúncio num jornal que pedia uma enfermeira para Lisboa, não dizia para onde era. Dava os contactos e eu pensei, olha, vou responder a este anúncio. Então, o que é que aconteceu? Eu respondi ao anúncio e o anúncio era da Direção-Geral. Portanto, a minha diretora recebeu lá a minha candidatura ao lugar que eu não sabia qual era.
Conclusão, depois, eu não, está claro que não cheguei a ir para o Hospital do Ultramar, o processo continuou, foi até ao Supremo Tribunal Administrativo ou ao Conselho mesmo. Está claro, ganhei o recurso, mas na altura já não me interessava ir para lá, e então voltei à Direção-Geral dos Hospitais, e aí fiquei. Depois a Direção-Geral dos Hospitais foi extinta, foi criada a Direção-Geral de Saúde, portanto fui integrada na Direção-Geral de Saúde, e aí fiquei até à reforma. E é por isso que eu digo, foi o senhor que encaminhou tudo, porque como viram, veio tudo ao meu encontro. De maneira que eu dei sempre muitas graças ao senhor por esta manifestação da sua misericórdia para comigo. Então, vamos mudar de tema? Vamos, embora, segundo o que me constou, ou que eu ouvi por aí, teve alguns reconhecimentos oficiais e condecorações pelos seus... Não, eu não tive, Fui mal informado. Eu tive, deixa ver se eu me lembro, eu no curso de enfermagem é que tive 2 prémios. Tive o prémio da melhor aluna do final do curso e tive o prémio da melhor aluna durante o curso. Foram 2 prémios de 500 euros, que naquela altura era muito dinheiro. Muito contos naquela altura. Era muito dinheiro. Foram usados no tratamento da minha mãe. Para mim foi natural, mas eu lembro-me da minha mãe, e tenho pena que ela tenha tido essa mágoa, porque a mim não me fez diferença nenhuma, mas ela tinha pensado que aquele dinheiro havia comprar um anelzinho, que era para eu ficar com uma recordação daquele dinheiro, mas olha, a recordação ficou em mim e foi usado para ela naquela altura que foi, e são os únicos os que eu tenho. Os outros era apenas o reconhecimento do meu trabalho, porque fui convidada para tudo, portanto não precisei de fazer provas nenhumas, nunca, porque fui sempre convidada e nunca fui expulsa.